Bom dia a todos. Bom dia aos nossos amigos que estão nos vendo pela internet. Antes de darmos início à nossa palestra, eu vou passar alguns recadinhos da casa. Temos palestras todas as terças-feiras às 20 horas e também aos domingos às 10 horas. E nesse dia, no domingo, nós temos também evangelização infantil, onde também vocês podem trazer os seus pequenos, as crianças que vão ficar aqui com os monitores e aprender um pouco do evangelho também. E também temos o nosso plantão de atendimento para todos que precisem conversar, receber uma palavra. É só chegar uns 15, 20 minutinhos antes de cada palestra, que vai ter sempre um colaborador da casa aqui para estar auxiliando e ajudando no que for necessário. Ontem teve o nosso trabalho, né, de entrega das cestas básicas a todos os nossos assistidos da casa. Nós entregamos todo mês de 185 a 200 cestas básicas para famílias cadastradas e não cadastradas. Então, eu peço a todos que puderem continuar colaborando com a casa, trazendo 1 quilo de alimento não perecível, é uma ajuda que é muito bem-vinda e a gente precisa bastante. Também vou passar um recadinho breve, que agora logo nós vamos começar a montar nossas cestas de Natal para os assistidos da casa. Então, quem puder colaborar, trazer nas reuniões, a gente padronizou os panetones até para não ficar cada um de um jeito, para entregar para as famílias. Então, quem puder trazer, de preferência da marca Tome, Visconti ou Panko, de 400 gramas, trazer um panetone para nós aqui, para a gente poder auxiliar, a gente agradece bastante também, gente. E também nós fazemos a entrega dos lanches. Todo sábado, a partir das 16 horas, o pessoal se reúne aqui na casa, monta os lanches, uma equipe, uma turma, vai para a Estação Carandiru, fazer essa entrega desses lanches a todas as pessoas que têm situação de rua, né? Inclusive, eles já esperam por esse lanche, já sabem que as pessoas da casa levam até o local. E sabe o que a gente está precisando, gente? De trabalhador para esses dias de sábado à tarde. Então, quem tiver tempo, disponibilidade de vir colaborar, só chegar aqui umas 16 horas, ajuda a montar os lanches. Quem puder ir, ok. Quem não puder, já ajudando aqui a turma que está vindo, que a gente está com certo desfalque, a gente agradece bastante também, tá? E, por fim, a gente vai ter na próxima semana, no dia 16/11, domingo, vai ser o bingo com pizza da casa. Então, o ingresso para os adultos é R$ 70 e crianças até 12 anos, 35 anos. Não, 35 anos, R$ 35, desculpa, gente. O endereço é na Rua Mahmoud Had, 973, no Tremembé. Então, quem quiser, tem o lembrete lá fora, lá na casa, e vocês podem pegar o Pix da casa para estar fazendo o pagamento do convite, e o Vladimir manda para vocês o comprovante, a numeração do bingo, tudo certinho para vocês estarem comparecendo a essa reunião. É muito bacana e ajuda bastante a casa, contribuindo. Clube dos Oficiais. O Clube dos Oficiais, OPM. Vai ser dia 16, domingo, das 19 às 22 horas. Então, ainda tem alguns convites disponíveis, então é só... tem lá na marcação o Pix, tudo certinho para poder estar. E depois o Vladimir manda o comprovante para vocês via WhatsApp. O convite e o comprovante, certinho. Então, dados esses recadinhos, eu peço nesse momento a todos que a gente feche os nossos olhos físicos. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, Pai, a nosso Mestre Jesus, gratos por estarmos reunidos aqui mais uma manhã de domingo, recebendo um aprendizado e que possamos absorver tudo que for falado aqui pelo nosso amigo, para que possamos aplicar tudo que foi dito no nosso dia a dia com sabedoria. Que assim seja, graças a Deus. E quem vai fazer a palestra de hoje é o nosso amigo Caetano. O tema de hoje é problema, retirado do livro Encontro Marcado. Seja bem-vindo, Caetano. Bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus seja em todos os corações. Mais um dia de alegria, um domingo meio friozinho, né? Mas estamos aqui.
né? Nos reunindo nesta casa que nos recebe com tanto carinho, com tanto amor, com essa atmosfera que já é preparada pelos nossos irmãos espirituais que nos recebem, já nos envolvendo nessas energias novas, porque o objetivo da nossa reunião é sempre esse, nos fortalecer, não é isso? Tudo bem, Maria Alice? Bom dia. Bom dia. Vamos nos fortalecer, porque esse é o objetivo dos nossos encontros semanais, não é isso? Temos semanas intensas de trabalho e atividade, e no domingo nos reunimos para refazer as nossas energias, juntos, que é a melhor maneira, né, da gente refazer energias, é junto, né, como irmãos que nós somos, né, com o mesmo propósito. E hoje vamos ter a ajuda do Chico, né, Chico, que escreveu esse texto junto com o meu querido Emmanuel, que muitos conhecem por Emmanuel, né, se vocês quiserem, mas eu prefiro Emmanuel, acho que fica melhor, né? Emmanuel significa Deus convosco, né? Que bonito, né? Deus convosco. Bacana. E vamos abraçar carinhosamente, todos agora, abraçar carinhosamente, né, menina? Os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, que eles recebam em seus lares o nosso carinho, né? Todo o nosso calor, a nossa boa energia. Para aqueles que estão com algum problema, que não podem sair de casa, seja por quaisquer motivos, sintam-se abraçados. Tá? Sintam-se abraçados, queridos, que Jesus, o Mestre de todas as horas, com a sua legião de trabalhadores, possam estar com você nesse instante. Que Maria, nossa mãe, também com a sua infinita legião de trabalhadoras, possa atender a todos os nossos irmãos em necessidade nesses instantes, meu Pai. Muito bem, queridos, e o convite nessas nossas reuniões é sempre uma reflexão. Para quem está vindo à nossa casa pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? A proposta é essa. Os textos são apenas uma reflexão, tá? Esse é o convite da doutrina para que nós possamos refazer caminhos, reprogramar as nossas trajetórias, porque é por isso que estamos na existência, né? Numa nova existência. Então, a gente já avisa, né, para aqueles que não estão acostumados com a doutrina espírita, que ela admite plenamente que esta fase em que nós estamos na existência é apenas uma fase da vida. A vida é um fenômeno que não é eterno para nós, porque teve um início para todos nós, mas a partir do momento que ela teve início, não terá fim, não é verdade? Não é isso que nos ensinam? Pois é. Então ela se torna única. A vida é única? Sim, a vida é única, mas feita de várias oportunidades no contato com a matéria. É isso que nos confunde um pouco, tá bom? Mas estamos numa nova existência e devemos agradecer por isso, porque cada existência é uma oportunidade de nós efetuarmos correções. E nós temos que ficar atentos às correções necessárias. As religiões nos auxiliam? Sim, nos chamam a atenção para essa necessidade. Tá? É para isso que nós inventamos as religiões, para nos religar. Para nos religar com o Pai. Mas por quê? Será que nós nos desligamos do Pai? Em algum momento, sim. Vocês lembram daquela historinha que Jesus... vocês conhecem Jesus também, né, gente? Está todo mundo familiarizado com esse menino aí, né? Que ficou conosco aqui até os 33 anos, nos ensinou muita coisa. E uma das coisas que ele nos ensinou foi isso, que nós somos todos filhos de um mesmo Pai, por isso que nós somos irmãos, e que essa existência são oportunidades de correção de rota. E foi Jesus que carinhosamente nos trouxe vários ensinamentos que estão todos lá no Evangelho, que eu sei que é o livro de cabeceira de todos vocês, não tenho dúvida disso, tá? E nós aconselhamos até o Evangelho segundo o Espiritismo, não por questões de proselitismo, tá? É porque no Evangelho segundo o Espiritismo estão lá as máximas de Jesus explicadas pelos nossos irmãos espirituais, e que estiveram conosco também, com o professor Kardec,
em 1857, e nos ajudam a entender as máximas de Jesus sobre um novo prisma, um prisma do século XX em diante, né? Nós já estamos no 21. Então, Kardec atualizou, não é que atualizou a nossa visão. A minha mensagem é a mesma e atualizou a forma como nós temos que interpretar aquelas lições de Jesus, tá bom? Então, levando isso em consideração, essas nossas palestras aqui é para que nós tomemos consciência de que nós somos espíritos. Todas elas, né? O Serginho vem aqui, a Kátia, né? Vem nos dar aquele puxão de orelha, né? Fantástico, acordar a gente, né? O Serginho, que vem colocar nuances de neurociência, de psicologia, né? O Paulinho também, psicólogo, trabalha todos esses conselhos dentro da ótica da doutrina, porque a doutrina é um conjunto de conhecimentos, né, gente, organizado, para que nós tomemos consciência de que, finalmente, nós não somos só corpo, seres encarnados, nós somos espíritos imortais. Olha aqui, temos aqui recém-chegado, olha lá aqui, 4 mesinhos de uma nova encarnação, chegando agora para fazer companhia para nós, que estamos aqui há um bom tempo. Seja bem-vinda, essa criaturinha. Qual é o nome dela mesmo, menina? Gabriela. Oh, meu Deus. Seja bem-vinda, meu anjo. Olha só que felicidade, tá vendo? Que bacana, né? E é isso, Jesus veio, em última instância, nos deixar claro que nós éramos espíritos. Espíritos criados por um Deus amoroso, um Deus de paz, um Deus que não castiga, mas ao contrário, um pai que dá sempre a oportunidade para que o seu filho recomece, para que o seu filho refaça a sua caminhada. É assim que nós temos que ver o Pai. Isso que nós chamamos de Deus para facilitar a nossa vida. E que Jesus nos ensinou a chamar de Pai, não é isso? Então, com essas certezas, nós vamos estabelecendo essas certezas, com a ajuda dos nossos palestrantes, dos textos, nós vamos reforçando essa ideia de que nós somos muito mais do que nós aparentamos, né? Não somos somente um corpo. O corpo é apenas um instrumento, não é isso? Então, te refaz essa leitura para que nós tomemos consciência de que nós somos muito mais do que nós aparentamos. Não só nós, o nosso irmão também. Olha aí como muda. Eu não vou ver meu irmão mais apenas como um corpo, né? Mas como um ser, e como eu, é filho também de um pai e tem origem divina. Por isso merece todo o meu respeito, em todos os aspectos, né? Respeitar a sua liberdade, liberdade de consciência, liberdade de pensamento, a sua liberdade de viver, de ter também a oportunidade da existência, né? Olha só, como tudo isso amplia a minha visão da vida. E aqui eu estou falando de vida integral. Não é só a vida existencial, essa que nós estamos unidos a um corpo mais denso, mas também a nossa vida como espíritos, que nós sabemos que vai continuar. Essa certeza é a que Jesus nos dizia. E se nós tivéssemos essa certeza em nosso coração, nós estávamos preparados para resolver todos os problemas. Olha aí, o nosso assunto de hoje. E se nós não tivermos consciência dessa nossa condição de espíritos imortais, os problemas se tornam um tormento nas nossas vidas. Não é isso que ele dizia? Que pesaria, o jugo leve, a questão do jugo, né? E é por isso a importância dessas reflexões aqui, aos domingos, às terças-feiras também, nós fazemos o mesmo trabalho, de tomarmos consciência para que nós nos fortaleçamos. Fortaleçamos o nosso corpo? Não, porque esse eu fortaleço lá na academia, não é verdade? Aqui nós fortalecemos o nosso espírito, que é uma musculatura que eu também preciso para superar as dificuldades, musculatura espiritual. Porque quando surgem os problemas, é essa musculatura espiritual que vai me manter de pé. Com a ajuda do corpo, é claro. O corpo já está malhado, né, menino? O corpo já está bom.
Falta a alma adquirir saúde espiritual. Não é isso, Alessandro? É isso que nos move, que nos faz levantar a cama e trabalhar, acreditar que o trabalho faz parte, é uma lei da vida o trabalho. Ela está dentro da lei de progresso, é através do trabalho que nós realizamos o nosso progresso. É isso que faz a gente se mover, a gente se movimentar, que faz essa legião de trabalhadores que estiveram aqui ontem, ajudando, oferecendo ajuda aos irmãos que buscam a nossa casa, mais necessitado do que nós mesmos. Porque todos somos necessitados da misericórdia divina. Todos nós. Todos nós somos iguais. Nós não temos diferença nenhuma em relação de natureza, né? Mas temos diferenças, às vezes, nas nossas condições, nas nossas circunstâncias. E aqueles que podem um pouco mais ajudam aqueles que podem um pouco menos. Foi isso que nós vimos ontem aqui, né, Patrícia? E de boa vontade, isso que é legal. De boa vontade, de coração aberto, abraçando a todos, porque nós nos reconhecemos como irmãos. O que nos diferencia, na aparência, é só realmente a condição social. Mas isso para nós não é diferença nenhuma, porque nós reconhecemos em cada irmão daquele que nos busca um igual, um filho de Deus, uma centelha divina, que também está, como nós, na estrada da evolução. Por isso que o meu amigo Chico Xavier, que sempre é uma inspiração para todos nós, né? Está aqui o nosso querido Chico, está ali a foto dele. Chico está no mundo espiritual hoje, né? Se uniu às correntes do bem no espaço, junto com Bezerra, né? E continua o seu trabalho de amor. Continua nos inspirando. Porque o Chico era aquele que até os seus 92 anos de idade fazia questão de ir para frente de trabalho, abraçar os irmãos, né, que buscavam a sua casa lá, o cantinho da prece. Mesmo debilitado, com seu corpo debilitado, já com as forças físicas no final, ele fazia questão de ir até a casa, receber os espíritos fazendo as psicografias, abraçar os irmãos que lá estão. Então é isso que nos move. É essa certeza que nós somos imortais, que as nossas experiências não terminam aqui, o que termina é apenas o nosso corpo, que teremos outros para outras experiências e que teremos novas oportunidades de trabalho. Olha que bacana isso. É isso que nos dá esperança. É isso que não nos deixa abater. Os problemas não nos abatem. Por quê? Porque são só problemas. E como vai dizer alguns trechos aqui do texto, você já sabe de tudo isso. Nós estamos só dando uma lembrada. Eu sei que vocês sabem de tudo isso. Vamos só recordar, né? Às vezes a gente esquece. Quando chega as dificuldades, a gente esquece que tem um pai amoroso, né? A gente esquece que esse pai não se esquece nenhum de seus filhos, que manda constantemente irmãos dedicados, que nós não os vemos, mas podemos senti-los, não podemos sentir? Sentimos muitas vezes em nossos corações, né, Dona Maria? Sentimos, né, Alice? Você que está sozinha lá em casa agora, sente a visita dos irmãos espirituais ou não sente? Pois é. Não é? Basta o quê? Abrir o coração e saber que é assim. Não é isso? Precisamos nos colocar nessa ideia. Não basta dizer eu creio, né? Ah, eu creio e quero. E exigir que Deus nos atenda, como se Deus fosse o nosso mordomo. Não é. Deus é Pai. E o Pai oferece a oportunidade para os filhos, a oportunidade que ele precisa. Que ele precisa para o seu alavancamento espiritual. Nunca é o que o filho deseja. Não é assim conosco aqui. Se a gente for dar tudo para os nossos filhos, né? Eles nem andariam, porque nós vamos carregando nossos filhos para lá e para cá. Não é assim? Mas o Pai nos dá a oportunidade da existência para que nós exercitemos a nossa inteligência e a nossa moral. Se a gente não exercitar, a gente não aprende.
Nossos problemas nem sempre são tão grandes quanto a nossa incapacidade de nos desfazermos deles. Então a gente sempre acha que problema é problema, não é verdade? Ah, não, tem um problema, meu Deus. A gente nunca vê os problemas como oportunidade. É aí que nós temos que mudar, trocar os nossos óculos. Eu sei que é difícil, a doutrina pede para fazer essa inversão. Todos os textos que vocês estão ouvindo aqui, sendo comentados por todos os oradores, a mensagem é sempre de inversão, né? Para a gente mudar o nosso ângulo de ver as coisas. E a questão dos problemas, da dor, do sofrimento, se nós não invertermos a nossa lente, não mudarmos os nossos graus de visão, a gente não consegue entendê-los. Aí sim, nós vamos começar a acusar o Pai. Né? O que eu fiz para Deus? É isso que a gente pergunta. O que eu fiz para merecer isso? Né? A gente começa com essas perguntas. De criança. Criança que somos ainda. Crianças espirituais. Não nos esqueçamos que nós estamos bem no início, né, da nossa evolução ainda. Não, Flavinha? Não é assim que eles nos alertam? E nós estamos num mundo de provas e expiações, que é a segunda categoria dos mundos. Que nós estamos no início, acabamos de sair dos reinos inferiores da natureza, ou os reinos primários da natureza. Que nós estamos iniciando a caminhada como humanos. Então, nós não estamos muito acostumados a trabalhar os problemas por nós mesmos. Nós estamos exercitando isso agora, aos poucos. É por isso que a gente tem dificuldade. Não é porque somos maus, né? Ou porque não vamos aprender nunca. Seria bom que Deus acabasse logo com esse mundo e fizesse um reset geral, né? Não, nada disso. Nós estamos na caminhada. Nós só precisamos ter o quê? Calma. Não é isso? Calma. Qualquer dificuldade se nos agiganta na imaginação. É assim que Emmanuel coloca. Porque nos habituamos à excessiva inquietude em torno dela. Ó, excessiva inquietude. Sem dúvida, é forçoso criar clima propício à solução pacífica e edificante de crises que surjam, é claro, né? E para isso, justamente, é que necessitamos cultivar serenidade e entendimento. É aí que a doutrina nos ajuda a trazer esse entendimento, a mudar o nosso foco, a mudar a nossa visão. É isso que a doutrina está trabalhando em nós. Quando ela nos avisa isso, que somos espíritos imortais e que, portanto, a nossa vida é integral, não é apenas uma, né? Como nós imaginamos. São várias existências dentro de uma única vida, sim, porque nós somos imortais. Mas são várias existências. E nessas várias existências, nós vamos aprendendo, nós vamos nos habituando a tomar decisões, a utilizar o nosso intelecto, a nos entendermos com os nossos irmãos, a questão moral, a dividir, a compartilhar, né? A trabalhar junto. Porque esse é o propósito, trabalhar juntos, como nós estamos fazendo aí. A nossa casinha aqui é um núcleo, onde a gente aprende, aqui é um núcleo de aprendizado, não é, Michele? E que aprendizado, né? E que maravilha nós temos essa oportunidade de aprendizado. Porque a vida é assim, ela exige o quê? Colaboração, compartilhamento. É isso que está sendo um pouco difícil para nós aprender, mas estamos aprendendo. Né? Nós já estamos reunidos em cidades, em estados, em países, em blocos de países. Né? Já estamos fazendo. Vocês estão percebendo que esse exercício ele vai se ampliando como uma onda? Tá? Nós estamos num planeta, daqui a pouco o nosso planeta vai se unir a uma confederação de planetas, vai se descobrir, né, que faz parte de uma confederação galáctica, que não está sozinho. Daqui a pouco nós vamos descobrir tudo isso. E que nós vamos ser chamados a participar. Como? Compartilhando. Né? Compartilhando. Então, vocês estão percebendo que esse movimento está chegando? Que as coisas estão mudando?
que essa velha moral que nós estávamos acumulado, que estava se acumulando em nós, da guerra, das dissensões, do separatismo, está acabando. Está acabando. Esses pequenos que estão chegando aqui já estão trazendo novas configurações morais para a nossa humanidade. É assim que a nossa humanidade vai mudar, com a substituição. Esses pequenos estão trazendo novos códigos. Tá? De onde? De outros pontos da casa do Pai. Não é assim que Jesus nos ensinou? A casa do meu Pai tem muitas moradas. A casa do Pai é o universo, queridos. As moradas são as várias galáxias que existem no universo. Que se a gente, com essa lente maior, se nós olhamos o universo, as galáxias são apenas células. Como se fossem células no nosso corpo. Aliás, o nosso corpo é um organismo também universal, é o universo. Quem governa esse universo? Nós. Esse que é o detalhe. Nós somos deuses nesse universo. Nós que comandamos esse universo. Então, se você olhar para o universo, toda a galáxia é uma célula do cosmos. E dentro dessas galáxias, várias moradas, não é isso? As moradas nada mais são, os planetas, nada mais são do que escolas. Escolas adequadas a toda criatura divina, a todos os espíritos. E eu espero que aqui ninguém tenha medo de espírito, porque todos nós o somos. Estamos na condição de encarnados, mas tem aqueles que estão fora do corpo, em outra realidade. Estão em outra realidade, mas estão conosco, tá? Então é isso que a doutrina nos ajuda. Por isso que a doutrina vai modificando a nossa visão e nós vamos nos acostumando a atuar como esse cidadão cósmico, que essa é a proposta. Não como um cidadão terráqueo apenas, mas como um cidadão cósmico, integrado no universo. Sem medo dos irmãos de outras galáxias, né? Que às vezes se comunicam e a gente fica assustado, né? Mandam mensagens, né? Mandam mensagens para nós. Mensagem de paz, ainda bem, né? Reflitamos nos problemas cotidianos, então. Já que todos nós já admitimos que temos problemas. E eles são cotidianos, né? Começar a levantar logo de manhã, tem que cumprir certas tarefas. Temos que cumprir regras sociais, temos que pagar impostos, temos que fazer um monte de coisa, não é isso? Para começar, temos que cuidar da nossa família, não é isso? Aqueles que estão designados por essa lei cósmica a estarem junto conosco, pois é a nossa célula, né, de atuação. Então, reflitamos nos nossos problemas cotidianos, categorizando-os por recursos renovadores. Olha só, essa é a nova ideia, temos que mudar. Os problemas são recursos renovadores. Não estamos aqui para nos renovar? Não já concordamos com isso? Nós estamos aqui numa nova existência para nos transformar. E, se possível, para o bem, não é isso? Porque é isso que a doutrina espírita nos diz. Se reconhece o bom cristão pelo bem que ele faz. Ok? Toda questão embaraçosa nos é apresentada, qual se a vida nos propusesse um enigma. Aceitemo-lo calmamente e vejamos como aproveitá-lo. Olha aí. Então, para que a gente aceita calmamente? Para que possamos aproveitar. A pergunta que nós temos que fazer é: não é por que eu estou passando por esse problema, é o que esse problema está querendo me comunicar ou me ensinar. Essa é a pergunta correta. Sem dúvida, todos concordam? Pois é. Isso que nós temos que perguntar. Estou com um problema? Estou. O que esse problema tem a me ensinar? Essa é a pergunta correta. E aí, meditar. Que bom. Olha, bom conselho de Emmanuel. Eu falei que Emmanuel era um cara legal. Tá bom? Comecemos por uma atitude de compreensão e simpatia, examinando o quê? As facetas. Olhar esse problema como se fosse uma peça, realmente. Né? Olhar de todos os lados. Se nos achamos... Vocês me desculpem que eu estou com uma alergia com esse tempo, né? A alergia chega. E eu esqueci de tomar um antialérgico, menina, você acredita?
Se nos achamos perante uma situação desagradável, meditemos nela, não como pesar que nos afete individualmente, mas sim como um episódio com funções no benefício geral, e ajudemo-lo a encaixar-se no mecanismo das circunstâncias, em louvor da harmonia comum. Exatamente isso, analisar aquele problema e verificar o que ele traz de bom em que eu possa aproveitar na minha vida de convivência. Seja no meu círculo familiar, seja no meu círculo do trabalho, e assim por diante. Vamos fazendo a ondinha aí, né? Ela vai. A pedra que acidentalmente nos fira será provavelmente a peça que sustentará a segurança da construção. E porque nos haja trazido leve de sabor, isso não é motivo para arredá-la do serviço que deve prestar à coletividade. Olha aí. Todo problema tem o seu propósito, não é assim? Assim acontece com a crítica. Então, vocês que estão passando por esses momentos aí, ó. Assim acontece com a crítica, com a desilusão, com o desentendimento ou com a perseguição gratuita. Perseguição gratuita. Recebamos-las sem mágoa e observemos qual a mensagem favorável e útil de que se fazem veículo. Olha, tá vendo? Por isso que temos que observar. Temos que meditar, parar, não ser o quê? Reativo, não é isso? A gente ser menos reativo, observar, meditar. É isso que estamos ensinando vocês a fazerem aqui, nessas reuniões. Vocês pararem um pouco o pensamento, ser menos reativo, tá bom? Eu espero que nós estejamos ajudando vocês nesse processo, que não é fácil, hein? Porque a mente é essa ferramenta que parece um cavalo bravio, né? E nós somos ainda muito orgulhosos e egoístas. Qualquer ameaça à nossa integridade, nós reagimos ferozmente, não é isso? Avisei vocês que nós estamos mais próximos dos animais, com todo respeito aos animais, do que o anjo, tá? Então nós somos ainda reativos. Por quê? Nós estávamos acostumados no reino animal a reagir a tudo por causa da sobrevivência, né? da competição feroz, né? Nós ainda não percebemos que estamos em outro reino, que é o reino nominal, e que nós não precisamos de toda essa ferocidade, não é isso? Que nós temos que dar uma freada na nossa reatividade. Então, crítica, desilusão, desentendimento, perseguição gratuita. Tomada semelhante posição, verificaremos que a crítica nos auxilia. Olha aí. A crítica tem um lado bom? Tem, se você vê um lado bom na crítica. Você pode consertar várias coisas na tua vida meditando na crítica de um companheiro que a faz, né? A maneira do inseticida capaz de imunizar a árvore do nosso trabalho. Contra o quê? A crítica, às vezes, nos imuniza contra pragas destruidoras que talvez nos ameacem de perto. Aquilo que nomeamos como sendo desilusão passa a revelar-se como transformação imperiosa e benéfica. Temos que mudar alguma coisa na nossa vida, né? O desentendimento é a oportunidade que muitas vezes favorece a supressão de pequeninos obstáculos antes de se formarem obstáculos maiores. Olha só. Por isso que a gente tem que ter calma. No nosso lar, principalmente. Não levar tudo ferro e fogo, gente. Considerar que o nosso irmão também está na mesma caminhada. Que ele também tem problemas. Que ele também é um universo. Tá? E que ele está interagindo com o seu universo. É isso que a lei nos chama a refletir um pouco. Não deu para resolver naquela hora, a pessoa está muito alterada. Dá o tempo dela, né? Espera, silencia, né? Depois você volta, né? Pois é, não é não deixar o problema para lá, mas é encará-lo de outra forma, com outras ferramentas, ou seja, com a paciência e buscando o quê? O entendimento. E a perseguição gratuita habitualmente estabelece condições para que o apoio de nossos verdadeiros amigos se levante junto de nós,
para união mais íntima e realizações mais amplas. Olha aí, quando nós formos acusados injustamente, silenciemos. Não busquemos ser o nosso advogado, nosso próprio advogado. Vamos fazer silêncio e os nossos amigos vão se levantar em nosso favor. Aqueles que nos conhecem verdadeiramente vão nos defender. Não é isso? Serão as nossas testemunhas. Você não precisa estar toda hora se defendendo como se ainda fosse a fera do passado. Né? Olha que bacana esse conceito. Vocês já pensaram nisso? Pois é. Nunca te amedrontes diante dos problemas que te apareçam. Na maioria das circunstâncias, eles significam mudança. Olha só que interessante. E mudança pede o quê? Adaptação à realidade. Para o bem de todos. Adaptação. Lembra os conservadores, aqueles que querem manter tudo como era 35 anos atrás, há 40, os filhos não podem fazer nada. Cria um problema sério de geração, um conflito de geração desnecessário em casa, né? Vira aquele furdunço, ninguém mais se entende, não é verdade? Só discussão. Não é isso que acontece? Estamos vendo acontecer? Por causa disso aqui, ó, porque a gente não quer mudar as nossas visões, as nossas posições. Por quê? Por causa da zona de conforto. Nós estamos confortavelmente estabelecidos nos nossos valores, né? Na nossa visão de mundo. Mas nós temos que mudar, porque nós estamos no mundo para isso. A vida é muito dinâmica. Ela não é estanque. Temos que estar preparados para receber mudanças. Aqui eu lembro do nosso querido Belchior, poetinha lá do Ceará, que dizia que às vezes a vida se torna, né, a circunstância se torna em roupas coloridas, velhas roupas coloridas que não me servem mais, não é isso, Dona Maria? A senhora, que é uma jovem representante aqui, uma jovem representante da terceira idade, olha aqui. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Dona Maria. Assim, ó. Né, Dona Maria? Que exemplo essa irmã, que exemplo essa irmã. Está aqui, ó, trabalhando na doutrina, e dando a sua colaboração, né? Apesar do cansaço do corpo, né, Dona Maria? Que às vezes pega, né? Mas também. Olha que bacana. Então, nunca te amedrontes diante dos problemas que te apareçam. Na maioria das circunstâncias, eles significam mudança, e mudança pede adaptação à realidade para o bem de todos. E mais acentuada felicidade para cada um. Nossa, pode trazer felicidade? Sim. Claro que pode. Olha quando você se entende com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos. Olha que felicidade pode trazer. A gente brincar junto, né? Ter um final de semana gostoso, uma praia gostosa, um feriado, né? Uma viagem. Quando a gente aceita o novo, não é isso? Não fica com aquela posição de ranzinzas, né? Criticando tudo na juventude, né? E as crianças vão perceber isso em você e vão também retribuir em alegria, em felicidade, em carinho para você, não é isso? Que é isso que a gente precisa quando fica mais velhinho, né, Dona Maria? A gente precisa só de carinho, né, Dona Maria? A gente só precisa do abraço dos netos, do beijo dos filhos, né? Carinhoso, aquela coisa verdadeira, não é isso? Só isso que a gente precisa. Eu estou começando a sentir isso, gente. Eu estou começando. Agora os meus netinhos estão chegando 3 aninhos, eu estou, né? Até sentindo saudade, Vanessa. Olha só que bacana. Então, é isso que a gente tem que buscar. E se nós não nos modificarmos, a gente não aproveita. Aí o que acontece? A vida física acaba, e aí quando está acabando a vida física, é que você vai, putz, e eu não curti tudo que eu tinha que vivenciar com os meus queridos. Fiquei reclamando, fiquei sendo ranzinza, né? Criando problemas. Né? Olha só, criando dificuldades. Eu estava até no início aqui, vocês estavam chegando, eu estava ouvindo o epitáfio do Titãs, e ele diz justamente, queria ter, né, criticado menos, ter vivido mais, ter visto o sol se pôr. Olha que bacana. Essa imagem do sol se pôr é a tranquilidade, né? É a meditação. Quando a gente fica observando o sol se pôr, a gente vê o sol aqui em São Paulo se pôr lá longe, né? No oeste. Esse céu cinzento, mas a gente consegue. Às vezes ele tá bonito, né? Eu vi uns sóis, eu vi uns sóis bacana lá da janela. Eu fico
Eu fico meditando, porque o sol não é só uma estrela, gente. O sol também é uma coisa que a gente não compreende, né? É um mundo habitado pelos nossos superiores. São eles que coordenam e sustentam a vida no nosso sistema solar. São irmãos que a gente não compreende. Estão acima do nosso querido Jesus, para você ter uma ideia. Jesus a gente já não entendia, né? Imagine esses irmãos que habitam o sol, que estão ali constantemente irradiando, colocando mais do que eletricidade, eletromagnetismo, tudo que tem no sol. Energia espiritual, o prana, todos vocês viram aí a questão do prana, né? Prana é mais do que eletricidade, do que eletromagnetismo, tá? É energia vital. É ou não é? Todos nós precisamos tomar sol, não é isso? Se a gente não toma sol, o que acontece? Não processa a vitamina D, para começar. Tão essencial, não é isso? Por isso que até os nossos irmãos que estão cumprindo pena nas prisões necessitam garantido os seus minutos de exposição ao sol. Olha que bacana, a gente não pensa nisso, né? Pois é, quando eu olhar para o sol agora, agradeça aos irmãos do sol. Porque são eles que estão sustentando a vida. Lógico, sob o comando do Criador. Porque tudo é Deus, né? Acima de tudo, o Pai. À frente de qualquer desafio, recordemos que todo problema é um convite da vida. Olha só, a vida sempre nos convidando, gente, para nos refazer, para não entrar na zona de conforto. Em nome de Deus, olha aí, em nome do Pai, esse Deus que Jesus ensinou a chamar de Pai. Para que venhamos a compreender mais amplamente, olha só, com mais amplitude, melhorar sempre e servir mais. Nossa! Melhorar sempre e servir mais. A doutrina reafirma isso, que nós temos que melhorar. Não basta abraçar a doutrina. Ela tem que fazer esse trabalho em nós de nos melhorarmos. E ao nos melhorarmos, nós temos que aprender a servir. Não ser aqueles irmãos que querem somente ser servidos. Nós queiramos servir. E aí lembramos de Francisco de Assis, né? Que é dando que se recebe. Ou seja, é servindo que você se serve. Porque esse é a grande troca da vida. Nós temos que aprender isso. Tirar esse egoísmo de dentro de nós, de querer só ser servido. Vamos servir. E vamos começar pelo nosso irmão. Vamos também dar carinho. Vamos abraçar, principalmente aqueles mais necessitados, aqueles mais complicados, aqueles que nós não temos tanta afinidade. Vamos tentar nos entender com ele, né? Muito bem, então Emmanuel encerrou aqui. Para despedi-los, com essa bela reflexão de Emmanuel sobre os nossos problemas, eu vou ler uma poesia, acho que é do Antero de Quental, esse português intrépido. É Antero, deixa eu ver. Antero de Quental. Esse livro é do Chico, tá? O primeiro livro do Chico, sempre aviso, porque senão vocês falam, mas caramba, o cara está trazendo poeta que não existe mais no plano. Mas é o Chico que trouxe esse povo aqui, tá? Em 1934, o primeiro livro que o Chico psicografou. Todos esses poetas aqui. Não é tão pequeno. Não é tão grande, né? Chama-se Parnaso de Além Túmulo. Parnaso é um conjunto de poesias. E aí, para todos vocês que estão na vida e resolvendo problemas todos os dias, então, o soneto que eu vou ler para vocês é o Consolai. Quero que vocês se sintam fortalecidos com esses versos de Antero de Quental. Consolai, então, é o nome. Se eu pudesse, é ele falando, se eu pudesse, diria eternamente aos flagelados e desiludidos que sobre a terra os grandes bens perdidos são a posse da luz resplandecente. A dor mais rude, a mágoa mais pungente,
Os soluços, os prantos, os gemidos entre as almas são louros repartidos, muito longe da terra impenitente. Oh, se eu pudesse, iria em altos brados libertar corações escravizados sobre o guante de enigmas profundos. Mas dizei-lhes, ó vós que estais na terra, que a luz espiritual da dor encerra a aventura imortal dos outros mundos. É uma poesia de esperança para todos nós que estamos vivenciando problemas, que não é o fim, talvez seja a solução, tá bom? Então encarem os problemas de vocês como uma oportunidade de mudança para o seu espírito imortal. E é ele que interessa, tá, meus queridos? É ele que interessa, o seu espírito imortal. Muita paz a todos, que Jesus abençoe os vossos lares e que Deus ilumine vossos corações, trazendo força e esperanças novas para prosseguirem as lutas, tá? E os desafios. Fiquem em paz. Obrigada, Caetano, pela palestra de hoje. Nesse momento, então, amigos, eu peço a todos que a gente feche os nossos olhos físicos e depois de tanto receber nesta casa de luz, vamos vibrar para os nossos irmãos que estão precisando de um abrigo, de uma palavra amiga. Vibremos por eles, que eles recebam toda a nossa energia de paz e de luz. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão nos leitos de hospitais, tentando recuperar os seus corpos físicos, que eles recebam as nossas energias de cura, de paz e de harmonia. Vibrar a todos os nossos irmãos que passam por problemas psicológicos, por vários tipos de problemas familiares, que eles recebam o nosso amparo e carinho da espiritualidade amiga. E, com os nossos corações agradecidos por estarmos aqui em mais uma manhã de domingo, vamos encerrar os nossos trabalhos com a certeza de que Jesus estará nos amparando e nos guiando nos nossos dias, para que possamos resolver os nossos problemas e tomar as melhores decisões possíveis. Que tenhamos uma semana abençoada, repleta de bons momentos, e que juntos possamos estar aqui novamente no próximo domingo. Que assim seja, graças a Deus. Peço a todos os presentes que aguardem a aplicação dos passes. E excelente domingo a todos, excelente domingo aos nossos amigos da internet que estão nos vendo. E até a semana que vem. Fiquem com Deus.